Oi, Oi, Pedro, tudo bem? bom. Tudo bem. Então, Você me ouve bem? sim, sim. Legal. Então, gente, boa noite. Hoje nós estamos fazendo nossa segunda live do projeto Diplomacia em Tempos de Pandemia. E o tema de hoje é História e Geopolítica da Coreia do Sul. E hoje temos a Marcele Torres, que é especialista em negócios internacionais pelo IBMEC Rio de Janeiro e graduada em Relações Internacionais pela Universidade Cândido Mendes, pesquisadora em Península Coreana do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval do Brasil e diretora executiva da Asia Colors. Ela é curadora da Mostra Ásia e da Mostra Coreana e autora do espetáculo teatral Para Além da Fronteira. Então, Marcele, muito obrigado, já agradecendo agora, né, pela sua disponibilidade de estar aqui, que sabemos, né, de todo o seu currículo, né, pela história das Coreias e estamos muito felizes. Pode começar. Aí aqui, Obri- eu, aí aqui eu fico monitorando, né, porque a live do Instagram ela só tem duração de 1 hora. Aí eu te aviso, pode ser? Certo, perfeito. Obrigada, pessoal. Obrigada, Pedro. Gostaria de agradecer o convite, né, dizer que em 2019 nós estivemos em Friburgo, aí junto a vocês com o evento Coreia, celebrando cultura, tecnologia e inovação, para celebrar também em Friburgo os 60 anos de relações diplomáticas, né, entre o Brasil e a Coreia do Sul. E nós ficamos muito felizes com o carinho e a recepção dos alunos, dos professores, dos coordenadores pedagógicos, da diretoria, do Cefet, e o interesse de todos vocês pela Coreia do Sul, né? Friburgo é um município no estado do Rio em que vem se tornando referência em inovação e é inclusive onde se localiza um dos robôs industriais doados pela Hyundai Heavy Industries, né, empresa sul-coreana. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço pela presença de vocês aqui conosco. E, bom, o Modec pediu para eu falar um pouco sobre geopolítica, alguns aspectos históricos mais informativos, né, da Coreia do Sul. Então, meu objetivo hoje é passar a vocês um censo da história geopolítica, principalmente desde o século XX, da Coreia do Sul. Né? Não dá para a gente abordar todos os fatos, mesmo que a gente ficasse aqui semanas falando, não seria suficiente para trabalharmos, né, tratarmos todos os detalhes. Então, vamos lá. Alguns aspectos gerais da península. Né? Quando falo península, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Em termos de localização, a Península Coreana é uma região interessante, geopoliticamente importante. É o único lugar do mundo onde há os interesses de 4 potências, superpotências mundiais que se encontram umas com as outras. A gente tem a China, a Rússia, o Japão e os Estados Unidos com a presença da sétima esquadra, né, em Yokosuka, que fica no Japão, e também a presença de tropas estadunidenses na Coreia do Sul. Né? Então, é uma região interessante para a gente estudar, trabalhar, né, e analisar. Em termos de fronteira da península, na parte norte, a Coreia do Norte faz fronteira com a China, ali no rio Amnok, Yalu, também conhecido como Yalu, rio Tumen, pela ponte de amizade sino-coreana, né, entre a China e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte faz fronteira com a Rússia, uma fronteira de 19 quilômetros. A fronteira é uma das menores do mundo, né, ali próximo de Vladivostok. Coreia do Sul e Coreia do Norte se encontram ali na DMZ, né, no paralelo 38, que divide a península. É uma extensão, uma faixa de terra de 250 quilômetros, né, de extensão, com 4 quilômetros de largura, 2 quilômetros para cada lado, né, de ambas as Coreias. E próximo ali da Coreia do Sul, né, mais ao sul, nós temos o Estreito da Coreia e ali bem pertinho tem o Japão. Né? Então, uma distância, assim, se pegarmos uma balsa de Busan, é uma cidade portuária sul-coreana, para Tsushima, no Japão, é cerca de 1h10. Então, é bem pertinho. Né? Em termos de mar, no Mar do Leste,
né, a leste, onde fica Dokdo, também conhecido no Mar do Leste como Mar do Japão. A gente tem ali a região de Dokdo, que é de soberania sul-coreana. E a oeste nós temos, a oeste da península, nós temos o Mar Amarelo, né, que é onde fica a fronteira marítima entre as Coreias, uma região de grande riqueza natural e uma região também de alguns conflitos com relação a uma pesca ilegal de barcos chineses, então tem uma supervisão ali grande naquela região. Bom, com relação ao formato da península, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul, se vocês repararem, pegarem o mapa e repararem, ela tem o formato, a gente primeiramente parece que é um coelho, né? Depois vocês peguem o mapa aí, vocês observem que o formato é de um tigre. E o tigre em si é um símbolo poderoso na Ásia, é um lembrete de superação de obstáculos, superação de medos, uma reivindicação do seu lugar de poder. Inclusive, o tigre é um dos personagens do mito de Dangun, que é o mito de fundação, né, da Coreia. Então, depois vocês pesquisem sobre o mito fundacional da Coreia, que também é bem interessante, né, a parte histórica. Com relação ao tamanho, né, da Coreia do Sul, em termos populacionais, a Coreia do Sul tem cerca de 50 milhões de habitantes. A sua extensão territorial seria comparada ao nosso estado do Rio de Janeiro, mais o estado do Espírito Santo. A Coreia do Sul é a 12ª economia mundial. Em termos de desenvolvimento econômico, vocês devem conhecer as empresas Samsung, LG, a Hyundai Motor, temos também a Hyundai Heavy Industries, que inclusive aqui no nosso estado do Rio, em Itatiaia, fica a sede da fábrica da Hyundai Heavy Industries Brasil e é a única da América Latina. Então, nós temos aí um prestígio, né, no nosso estado. Em relação a personalidades, né, a Coreia do Sul aspira a um papel regional e global mais amplo, fomentado pelo sucesso econômico, suas realizações culturais e algumas figuras que promovem elucidam essa reputação global, né, do país. A gente tem, por exemplo, o Ban Ki-moon, que foi secretário-geral da ONU, o Jin Yong-kim, que foi presidente do Banco Mundial, né, até o ano passado, Kim Dae-jung, que inclusive foi laureado do Nobel da Paz, né, em 2000, pelos seus esforços na reconciliação entre as Coreias, e o Lim Ki-tak, que é o atual secretário-geral da IMO, que é a Organização Marítima Internacional, uma agência da ONU que trabalha responsável pela proteção e segurança de navegação e prevenção de poluição marinha. É uma agência importante também. Voltando um pouquinho, então, antes da gente entrar no século XX, né, para tratar um pouco da história da Coreia, na era pré-moderna, a gente tem a dinastia Joseon, né, foi um período foi de 1392 a 1896, foi um período de forte influência cultural chinesa, né, na península. Foi um período em que houve a criação do alfabeto coreano, Hangul, né, alguns de vocês já têm um contato, já estudam o idioma coreano, e o alfabeto foi criado pelo rei Sejong, e principalmente criado com o objetivo para que as pessoas comuns tivessem um maior entendimento, houvesse uma unidade, né, nacional, porque era muito difícil ler e escrever usando caracteres chineses. Então, o rei Sejong teve essa preocupação de criar o alfabeto coreano, Hangul. Depois a gente começa a ter um período de invasões japonesas, né, tentativas de invasões japonesas na península, um período de comércio internacional da península, que era restrito ainda, muito local, né, restrito à China e ao Japão. E, bom, entrando agora no século XX, né, o século XX foi marcado pelo colonialismo, né, a dominação japonesa da Coreia, a divisão nacional da península e a Guerra da Coreia. São três principais momentos da península. A dominação japonesa, que foi marcado pelo fim da autonomia do Império Coreano, né, e o início da colonização da Coreia pelo Japão.
Então, primeiro, em 1894 a 95, houve a Guerra Sino-Japonesa, né, entre a China e o Japão. O Japão venceu, a China reconheceu a independência da Coreia e isso abriu um caminho para uma influência do Japão na Coreia. Então, foi o início da influência até chegarmos na dominação. Depois, em seguida, houve a Guerra Russo-Japonesa, 1904, 1905, um período também de continuidade da influência do Japão na península. Essa guerra russo-japonesa, o Japão venceu e a Coreia se tornou uma zona de influência, né, do Japão. Em seguida, em 1905, em julho de 1905, houve o Memorando Taft-Katsura, em que os Estados Unidos reconheciam a influência do Japão na Coreia e o Japão reconhecia a influência dos Estados Unidos nas Filipinas. Então, foi um período que o Japão teve a segurança de não ter uma interferência, né, na Coreia, na região, para que ele pudesse continuar a sua estratégia política, né, na região. Em seguida, o Tratado de Protetorado Japão-Coreia, em que a Coreia perdeu a sua soberania diplomática e se tornou um protetorado do Japão. Inclusive, foi um tratado contestado porque foi assinado sob coação japonesa, inclusive em 65, quando há a normalização das relações entre Coreia do Sul e Japão, o Japão reconhece a nulidade desses tratados antes de 22 de agosto de 1910. Por quê? Em 22 de agosto de 1910, ocorreu o Tratado de Anexação, né, entre o Japão e a Coreia. Ou seja, a Coreia passa a ser anexada aos domínios do Japão. Então, os coreanos se tornaram propriedades do Estado japonês, né, de uma colônia rural de exploração a um apêndice fornecedor de matérias-primas para a indústria japonesa, com brutal repressão militar. Houve a privação de liberdade, o idioma coreano foi proibido, substituído pelo japonês, né, pelo idioma japonês. Um período também em que as mulheres foram feitas de escravas sexuais por soldados do Império, do Japão Imperial. Então, foi um período de brutal repressão. Em 1919, houve o movimento de 1º de março, que foram manifestações e insurgências contra o domínio imperial. E, bom, resumidamente, tem um historiador muito conhecido desse período de história da Coreia, que é o Bruce Cummings, e ele diz que a ocupação japonesa da Coreia de 1910 a 45 é semelhante à ocupação nazista da França, pela forma como afetou e penetrou na consciência nacional coreana. Então, após esse período de dominação japonesa da Coreia, 1910 a 1945, houve o período de partilha americana e soviética, em que a Coreia, a península, passou a ser influenciada, né, ao sul pelos Estados Unidos e ao norte pela União Soviética. Inclusive, em 43, na Conferência de Cairo, foi-se discutido o futuro da Ásia no pós-guerra, só que a Coreia, foi discutido que a Coreia seria livre, independente, mas não foi discutido em detalhes, né? Seria um processo gradual, sem detalhes, então ficou muito vago. Então, a partir daí, nesse período, nesse intervalo, ocorrem protestos nacionalistas na Coreia, a formação de grupos políticos. Ao sul, o Syngman Rhee, e o norte com Kim Il-sung, né, de ideias opostas, com a intenção de reunificar a Coreia de acordo com as suas visões, ideologias, sistemas de governo. Então, foi um período anterior ao início, de fato, da Guerra da Coreia, que se deu em 1950. E 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul, ocupa Seul e avança ao sul até Busan. Os Estados Unidos apelam para a ONU intervir nesse avanço comunista. No final de 1950, a Coreia do Sul, com o apoio dos Estados Unidos, invadem o norte e chegam até a fronteira com a China, sendo que os Estados Unidos excedem o mandato
que tinham da Resolução 82 do Conselho de Segurança da ONU, que era só para ir até, de volta ao paralelo 38, eles avançam até o norte da península, tentando reunificar, né, a península. E então a China entra na guerra e responde, de acordo com o entendimento deles, responde à agressão dos Estados Unidos sob o disfarce da ONU, né, empurra de volta os soldados para o sul da península, até que ocorre o armistício, né, em 27 de julho de 53. Então, bem resumidamente, né, a Guerra da Coreia destruiu cerca de 75% de toda a capacidade produtiva da península. Foram 2 milhões de mortos entre civis, militares, e ao nível que a Força Aérea dos Estados Unidos não tinha mais alvos para bombardear na Coreia do Norte, né? Não havia mais nada para ser bombardeado. E todo coreano tem uma memória da Guerra da Coreia. A perda de um amigo, de um irmão, de um pai, de uma mãe, né? De um familiar, tendo a sua família dividida, né? Alguém no norte até hoje, alguém no sul. É uma dor muito grande. Então, 70 anos depois, 2020, a península continua dividida. Então, em 27 de julho de 53, acontece o armistício, que é essa pausa da guerra, a suspensão da guerra. Ainda não há um tratado que se busca, né, alguns movimentos começam a buscar pelo, de fato, tratado de paz, um encerramento, de fato, da Guerra da Coreia, né? E o que houve foi um cessar da guerra mais sangrenta da história da Coreia. Esse armistício foi uma árdua negociação, durou mais de 2 anos, foi um da negociação de armistício mais longos da história, e especificou a suspensão das hostilidades, a retirada de forças e equipamentos militares da zona de 4 quilômetros, dividindo a fronteira, que se tornaria depois a DMZ, a zona desmilitarizada, a repatriação de prisioneiros, o estabelecimento de uma comissão de armistício militar que, junto a outras agências que gerenciariam o cumprimento dos termos dessa trégua, né? Então, o período de dominação japonesa, o período de partilha, né, de influência americana e soviética na península e o período da Guerra da Coreia foi de grande opressão, submissão, um período de guerras, uma guerra fratricida, né, entre irmãos. O período de pós-armistício, para a Coreia do Sul, foi um período de recomeçar a vida, de reconstruir o país, principalmente em termos econômicos. A Coreia do Sul começava a marchar em busca do seu desenvolvimento, recebeu grande ajuda externa dos Estados Unidos. E, nesse período, a Coreia do Norte era, inclusive, mais desenvolvida que a Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul começou a receber ajuda externa dos Estados Unidos para buscar seu desenvolvimento, né, principalmente com relação à sua economia. A Coreia do Sul, nesse período, tinha uma postura anticomunista, um período de ditadura, de forte repressão política. Em 65, houve, né, como eu falei, a normalização das relações entre a Coreia do Sul e o Japão. Na década de 70, acontece a consolidação da economia sul-coreana, o desenvolvimento econômico, industrial do país, uma rápida industrialização, né, conhecido como o milagre econômico coreano, né, a ascensão dos chaebols, que são os grandes conglomerados, né, Samsung, LG, Hyundai. A Coreia do Sul, ela começa a fazer parte dos tigres asiáticos, né, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Hong Kong. Nos anos 80, é a fase de redemocratização política do país. Há o boom nas indústrias eletrônicas, de semicondutores, automobilísticas. A economia ela cresce a uma média de 9% ao ano, então, era uma das taxas mais altas do mundo. Em 87, ocorrem protestos contra o regime militar na Coreia do Sul, e pedidos de eleições diretas. Então, a partir daí, a Coreia entra na transição de um regime militar para um novo momento democrático. Em 91, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul elas se tornam membros da ONU.
Em 96, a Coreia do Sul ingressa na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em 97, acontece a crise financeira, né, asiática, que afetou, inclusive, a Coreia do Sul. Entrando no século XXI, nós temos alguns momentos. Por exemplo, o Kim Dae-jung, o presidente Kim Dae-jung, foi de 98 a 2003, a sua gestão tenta tirar a Coreia do Sul da crise financeira. Né? Em 2000, é criado o slogan da Global Korea, ou seja, projetar a imagem da Coreia, a importância da Coreia, a sua atuação no cenário internacional, né? Ter uma maior projeção. É marcado também pela gestão do presidente Kim Dae-jung pela Sunshine Policy, que é uma política de ajuda humanitária, cooperação econômica, diálogo político, de extensão político-militar entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que inclusive rende o Nobel da Paz ao presidente sul-coreano Kim Dae-jung em 2000 por conta das suas ações buscando uma reconciliação intercoreana. Um outro momento foi da presidente Park Geun-hye, de 2003 a 2016, uma ênfase na economia criativa, inovação. Em 2017, houve o impeachment da presidente, né? Vocês devem ter acompanhado, em 2017, por conta da corrupção e tráfico de influência. Em maio de 2017, ocorrem as eleições presidenciais e é eleito o atual presidente sul-coreano, Moon Jae-in. O Moon Jae-in é marcado, a gestão dele, pelas cúpulas e tentativas de reconciliação com a Coreia do Norte, um desejo de maior autonomia do país, maior projeção. Agora, com relação algumas relações da Coreia do Sul, por exemplo, relação Aliança Coreia do Sul e Estados Unidos. Para os Estados Unidos, a Coreia do Sul é um dos parceiros estratégicos e econômicos mais importantes na Ásia, também o Japão. Até uma tentativa de conter o avanço da China na região. Em 1953, no fim da Guerra da Coreia, os Estados Unidos assinam um acordo de tratado mútuo, um acordo mútuo entre Estados Unidos e Coreia do Sul, em que os Estados Unidos se comprometem a ajudar a Coreia do Sul a se defender, né, principalmente contra a Coreia do Norte. Atualmente, os Estados Unidos mantém o contingente de 28.500 soldados na Coreia do Sul. A maior base militar dos Estados Unidos no mundo fica na Coreia do Sul, né, o Humphreys, que houve o deslocamento mais para o sul da Coreia do Sul, né, dessa base. E, atualmente, agora 2020, há o impasse no acordo de compartilhamento dos custos de hospedagem das tropas dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Foi um acordo que foi expirado no ano passado e ainda não foi renovado. A Coreia do Sul e os Estados Unidos ainda não entraram em um acordo. Por quê? A cada ano há um aumento, né, desse acordo do custo, né, custear essas tropas na Coreia do Sul. A Coreia do Sul pagava $1 bilhão para custear todos os gastos em ter essa presença dos Estados Unidos na Coreia do Sul. O Trump pediu um aumento de 5 vezes esse valor. A Coreia do Sul não aceitou, ofereceu 13%, os Estados Unidos não aceitou. E agora a gente continua nesse impasse, né? Ainda não foi renovado. E pode ser que a Coreia do Sul esteja esperando as eleições de novembro para ver se há uma postura mais flexível da Coreia dos Estados Unidos e uma tentativa de acordo, né? Um outro ponto interessante das relações entre a Coreia do Sul e Estados Unidos é com relação ao OPCOM. O OPCOM é o controle operacional das tropas da Coreia do Sul, né, que hoje, em tempos de guerra, estão sob o comando da CFC, que é o Comando das Forças Combinadas, que é por um general dos Estados Unidos. E a meta da Coreia do Sul até 2020 completar esse processo de transferência, né, do controle operacional em tempos de guerra sob o comando de um general sul-coreano.
né? Então, é uma questão delicada, inclusive por conta da Covid, é algo que está sendo discutido. Seria agora, o processo de transição começaria agora para verificar se, de fato, as Forças Armadas da Coreia do Sul já estão com plena capacidade para receber, né, essa transição, e por conta da Covid, Estados Unidos estão alegando que muitos exercícios militares conjuntos foram adiados, então é melhor adiar mais uma vez. Então é uma questão também para a gente analisar. Como eu falei, dos exercícios militares conjuntos, é algo que acontece nas relações entre Coreia do Sul e Estados Unidos, algo que afeta diretamente as relações entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte rejeita veementemente a ocorrência de exercícios militares na península, né? E um outro ponto agora das eleições agora de novembro é que, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, 5 coreanos americanos eles são candidatos, né, ao Congresso dos Estados Unidos. E pode ser que isso, de certa forma, possa ajudar, né, nas relações entre Estados Unidos e Coreia do Sul, no entendimento, né, da relação Estados Unidos, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Então, é um fato que, pela primeira vez na história, há 5 candidatos coreanos americanos ao Congresso dos Estados Unidos, às eleições agora em novembro. Dentro das relações entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, uma série de tentativas de reconciliação já aconteceram na história, né? Em 72, uma declaração conjunta para os princípios básicos de unificação. Em 2000, nós tivemos a primeira cúpula intercoreana, a declaração conjunta Norte-Sul, os esforços de reunificação. Em 2007, a segunda cúpula intercoreana, né, buscando por uma cooperação econômica ampliada, buscando expandir as relações, as reuniões de famílias separadas, né, pela guerra, que é um assunto delicado e urgente de ser tratado. Em 2018, nós tivemos a terceira cúpula intercoreana, né, e a assinatura da Declaração de Panmunjom, né, pela paz, prosperidade e unificação da Península Coreana, que busca desnuclearização da península e o encerramento formal da Guerra da Coreia, ou seja, a assinatura de um tratado de paz, né, para substituir o armistício assinado em 53. Com relação à unificação, a visão de uma unificação por absorção do Norte pelo Sul já é completamente descartada. Era uma visão muito do início da década de 90, por conta da marcha árdua na Coreia do Norte. Achava-se que o regime iria colapsar, e não, o regime está aí até hoje. E, então, é descartada essa visão, né, de unificação por uma absorção. Hoje, o que há é uma tentativa de reconciliação, né, a existência dos dois modelos sistemas. Algo também a ser considerável nas relações intercoreanas é o fracasso das últimas quase 3 décadas de negociações diplomáticas, né? Avança e volta e para, é algo também. Com relação à fronteira marítima, no Mar Amarelo, a Coreia do Norte não reconhece os limites dessa fronteira marítima, reclama que é muito aquém do seu território. É uma região estratégica, importante para a indústria pesqueira. Então, é constante os confrontos navais entre as Coreias nessa região. A questão das famílias separadas, a gente já falou. A questão, inclusive, os sul-coreanos, os familiares passam por um tipo de sorteio para que, quando as Coreias sinalizam, né, acordam em realizar as reuniões, então os sul-coreanos, para serem escolhidos, passam por um sorteio. Sendo que há coreanos americanos que também gostariam de rever as suas famílias, né, os seus familiares na Coreia do Norte, só que eles não têm nem esse direito, né? Então, há alguns movimentos nos Estados Unidos para que busque uma melhoria das relações entre... que os Estados Unidos faça algum esforço para que haja, pelo menos, uma reunião desses coreanos americanos com os seus familiares no Norte. Então, é também uma questão muito delicada e importante da gente tratar.
Então, o processo de negociação de desnuclearização da península está congelado, né, desde 2019, desde a segunda cúpula do Trump com o Kim Jong-un, né, não houve um avanço. E com relação a... Agora, no âmbito das relações entre Coreia do Sul e China, a Coreia do Sul, ela calibra a sua política de Coreia do Norte de olho nas relações entre a China e a Coreia do Norte. A China é o maior parceiro comercial da Coreia do Sul, e então a Coreia do Sul também evita antagonizar a China, né? Com relação às relações Coreia do Sul e Japão, há uma série de questões históricas, né, delicadas, que a gente já tratou aqui, desde o domínio da Coreia, a colonização, como as mulheres que foram feitas de escravas sexuais, a atual reivindicação japonesa sobre as ilhas de Dokdo, que estão sob o território coreano, né, sul-coreano, e então a recente reivindicação japonesa, né, dessas ilhas que o Japão chama de Takeshima, né, mas é conhecida como Dokdo. O recente atrito das restrições de exportações de componentes tecnológicos do Japão para a Coreia do Sul, que são importantes para a indústria robótica, né, da Coreia do Sul. Então, ocorreram retaliações de comércio. Então, é algo também bastante sensível e ainda não resolvido nas relações entre Coreia do Sul e Japão. Bom, chegando a 2020, né? Como está o nosso tempo, Pedro? temos 32 minutos. Começamos... 32 minutos que temos de live. Tá. Desde o começo até agora temos 32 minutos. Tá, senão a gente fica aqui. Opa. Então, em 2020, né? Chegando em 2020, no início do ano, em que teve o ataque dos Estados Unidos ao Irã, a morte de Soleimani, né? Foi interessante a postura da Coreia do Sul com relação à sua atuação na região, no Oriente Médio. Né? A Coreia do Sul ela tem uma unidade naval Chonhae, que fica é uma unidade para operações antipirataria no Golfo de Aden, ali na Somália. E a Coreia do Sul optou pela ampliação dessa unidade, né, para garantir monitorar a região, garantir a segurança marítima na região, né, mas de uma forma independente, não em coalizão com os Estados Unidos, né, como os Estados Unidos estavam pedindo para alguns aliados em si. Então, a postura independente da Coreia do Sul foi um importante sinal, né, no início desse ano. Essa região do Oriente Médio é uma região importantíssima para a Coreia do Sul, onde provém 70% das importações de petróleo bruto da Coreia do Sul, né, são do Oriente Médio. Então, é uma região importante em termos de operações de antipirataria, de segurança marítima, de livre navegação ali, dessa área. Com relação à Covid, a Coreia do Sul já foi tida como um dos modelos, né, de liderança global, um dos modelos para o combate à Covid. E o princípio que a Coreia do Sul adotou foi de abertura, transparência e democracia. As estratégias da Coreia do Sul incluíam testes generalizados, rastreamento exaustivo de contatos, tratamento dos infectados e também o uso de tecnologia. Foi muito interessante. E isso, em 2015, que a Coreia do Sul passou por uma epidemia e não teve umas respostas positivas, né, sofreu com essa questão, foi importante a Coreia do Sul ter aprendido lições nesse momento, né, em 2015. Então, a Coreia do Sul aprendeu essas lições, aprendeu com a sua experiência, né, essa memória das epidemias anteriores e aplicou agora em 2020 com sucesso. Inclusive, em 15 de abril, houve as eleições parlamentares na Coreia do Sul. A Coreia do Sul conseguiu realizar as suas eleições, algo que, por exemplo, a Indonésia
que faria mais ou menos no mesmo período, precisou adiar para agora no fim do ano, né, por conta da logística, né, nas ilhas, né, no arquipélago ali da Indonésia, em meio à pandemia, seria, né, algo inviável. Então, e o resultado dessas eleições, mesmo em meio à pandemia, que a Coreia do Sul conseguiu realizar, mostrou um apoio populacional às respostas do governo em relação à Covid. E acarretou também um aumento da popularidade ao presidente Moon, né? Inclusive, em termos de projeção global, o Moon Jae-in ele chegou a ser convidado para representar a Ásia na abertura da Assembleia Geral da Saúde, que aconteceu. Então, foi algo de prestígio, de notoriedade, né, para a Coreia do Sul, a sua imagem no cenário internacional. Agora, a Coreia do Sul ela volta a ter uma nova onda de infectados, né? Então o governo vem tentando estabelecer o equilíbrio e conter esse avanço. Outras áreas. Uma outra área interessante também é com relação à indústria de construção naval. É um setor que antigamente era liderado pelos países europeus e passou a ser liderado e disputado, né, o primeiro lugar pelos principais players da Ásia, China, Coreia do Sul e Japão. Em janeiro desse ano, a China assumiu a liderança, né, do setor de indústria de construção naval, e aí depois a Coreia do Sul retomou a liderança, e inclusive em Ulsan, onde fica o estaleiro da Hyundai Heavy Industries, na Coreia do Sul, é o maior estaleiro do mundo. Então, a gente vê esse avanço, né, o desenvolvimento econômico e tecnológico da Coreia do Sul, inclusive a sua liderança em um setor tão importante, né, em termos também de cadeias globais de valor. A Coreia do Sul busca também uma diversificação de parceiros, né? No século XX, os parceiros da Coreia do Sul, a Coreia do Sul buscava parceria muito com países desenvolvidos. E agora ela busca parceria também com países em desenvolvimento. Então, tem um foco em cooperação econômica com as maiores economias emergentes, né? Também com os BRICS, a ASEAN, então países da Associação de Nações do Sudeste Asiático, uma aproximação. Com relação à quarta revolução industrial, nesse novo momento também que estamos vivendo, em 2017, a Coreia do Sul criou um plano para a quarta revolução industrial, que era para preparar o país para esse novo momento, né? Para a Coreia do Sul também buscar a liderança e estar apta a esse novo momento. E focado sempre no crescimento inovador do país. A Coreia do Sul, de 2014 a 2019, ela foi a economia mais inovadora do mundo. Esse ano, quem lidera é a Alemanha. Então, em 2021, quem sabe, a Coreia do Sul retoma a liderança. A Coreia do Sul foi o primeiro país a adotar a tecnologia 5G. A Samsung é a que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. E a Coreia do Sul também, ela já tem os chaebols, que são os grandes conglomerados, né? E agora a Coreia do Sul vem desenvolvendo planos para apoiar pequenas e médias empresas de tecnologia e também startups, né? Então, é uma área também bem interessante, até para vocês aí no Cefet olharem com atenção com relação à Coreia do Sul. É algo que vai interessar bastante a vocês. Em 2022, a Coreia do Sul tem a meta de... Caramba! Centro de Estudos Coreanos da Argentina. Olha só! Desirê! Em 2022, a Coreia do Sul tem a meta de criar 30 mil fábricas inteligentes e também 10 complexos industriais inteligentes. A Coreia do Sul é um país que mais usa robôs, né, no mundo, só que ela tem um porém.
que são os componentes chaves para essa indústria, que eram fabricados, né, principalmente a Coreia importava principalmente do Japão. Há ainda em curso essa questão ainda das relações entre Coreia do Sul e Japão. E aí, o que a Coreia do Sul fez, né, por conta da restrição japonesa de exportações desses componentes para a Coreia do Sul? A Coreia do Sul passou, algumas empresas sul-coreanas passaram a desenvolver esses componentes, o que é importantíssimo para o país, que é uma forma, nesse momento que a gente vive de cadeias globais de valor, como você vai superar essas questões? E a estratégia da Coreia do Sul foi muito importante, de tentar a sua independência também nesse momento. E agora, o que o governo faz, sul-coreano faz? Tenta fazer uma ponte, mostrar confiança, dar credibilidade a essas pequenas e médias empresas que desenvolvem esses componentes e tentar fazer uma ponte entre essas empresas aos grandes conglomerados, né, para mostrar, olha, você não precisa mais importar algo da Coreia do Sul. A gente tem, os nossos nacionais estão produzindo isso aqui. Então, é interessante também essa ligação que vem sendo feita. Trazendo para a nossa aproximando mais da gente aqui no Brasil. A HT Micron é uma joint venture entre uma empresa sul-coreana e uma brasileira, fica no sul, né, em São Leopoldo, e eles desenvolveram o primeiro chip de IoT, foi projetado e fabricado no Brasil para a indústria 4.0. Alguns de vocês estiveram no evento que a gente levou aí para Friburgo e a gente mostrou esse chip da HT Micron. Então, o primeiro chip de IoT que foi produzido e fabricado aqui no Brasil. E uma última questão, também principal aí, que vai avançar para uma discussão, ainda vai ser, a gente espera que saia um resultado aí, com relação ao acordo entre a Coreia do Sul e o Mercosul. A gente é uma região que é de grande interesse para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul quer expandir acordos de livre comércio, então é algo que está sendo aí nos últimos anos e principalmente nesse ano sendo tratado. E aí vamos ver como ficam daqui para frente. Bom, esses são os pontos que eu trouxe, tentando resumir aí em menos de uma hora para a gente tratar. E eu fico à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou aqui. Temos quanto tempo, Pedro? Faltam 17 minutos. Tá. Vocês têm... Olha, para dizer também que é a primeira vez, em anos de redes sociais, é a primeira vez que eu estou fazendo uma live, tá? Então, estou estreando aqui com vocês. Aí, tá vendo? Muito bom. Momento histórico para mim também. Nós que agradecemos, né? Pô, que aula. Agradeço a vocês também. Então, Vocês têm alguma pergunta? Algo que vocês queiram saber? Alguma dúvida? Cara, deixa eu ver. Aqui no comentário, né? Não tem, não. Aí, ó, a professora Cristiane. Sim. A Cris. Ela falou aqui, né, ó. que falou do Golfo de Aden. Isso. É uma região, é até uma forma, a atuação da Coreia do Sul, da sua marinha, em ter uma presença no Oriente Médio, porque é uma região distante da Coreia do Sul, né? Então, é uma forma também que a Coreia do Sul tem de mostrar a importância da sua marinha, né? A atualização, a modernização da sua marinha e as capacidades que a sua marinha vem desenvolvendo. A gente está... a Asia Colors tem um programa de iniciação científica com a Estácio de Sá e nós temos alguns alunos que estão abordando, estão escrevendo um artigo. Qual foi essa epidemia que vai fazer? Foi a respiratória, foi a MERS e SARS, também um pouquinho antes. MERS. Coloca aí no o que tem
Tem todos os detalhes. E nesse período dessa epidemia anterior, a Coreia do Sul não teve respostas positivas. Foi um problema muito sério para o país. Então, o país aprendeu com as suas lições, com os seus erros, e agora, 2020, teve essa resposta positiva, soube lidar melhor, né, com essa questão. Então, é da mesma família do coronavírus, no caso, né? Da MERS, SARS. Sim, exatamente. A Sara está colocando isso aí. Só para concluir a questão do Golfo de Aden. É uma região importante, né, em termos de livre navegação para o país, de onde vem 70% da importação do petróleo bruto para a Coreia. E, além da livre navegação, é uma forma que a Coreia do Sul tem de provar e mostrar que também pode atuar em operações de segurança marítima, de segurança dos seus nacionais também. Há muitos sul-coreanos que residem ali na região do Oriente Médio, né, que trabalham ali. Então, a Coreia é uma forma que a Coreia do Sul também tem de proteger os seus nacionais. Então, uma região estratégica também, longe da Coreia do Sul. Então, mostra a capacidade que a Coreia do Sul também tem de chegar e ter uma atuação importante e ativa nessa região. Lembra sobre a fundação da Coreia, histórias antigas sobre a construção. Você vai achar informações. Tá. Depois, se vocês quiserem, eu posso até separar alguns atores, alguns links. Esse mito da fundação da Coreia, se vocês colocarem mito fundacional da Coreia, ou coloquem em inglês, mito de Dangun, vocês encontram algumas informações. Eu gosto muito dessa parte de mitos também, né? Quando a gente começa a aprender a parte histórica de algum país, acho que tem, para a gente entender, né, também essas questões históricas. Eu tenho muito em mente com relação à Coreia, o que uma vez eu ouvi de um amigo sul-coreano. Eu estava na Coreia em 2015 e meu amigo, eu perguntando algumas coisas sobre Coreia, ele estava aqui no Brasil, e aí ele me falou: Marcele, para você entender a Coreia, é preciso entender o sentimento coreano. Então, não é só a gente, né, ler artigos, ler livros, pesquisar, mas é também a gente compreender o sentimento, né, do povo coreano ou de outros povos. É importante também a gente, né, porque não é a nossa história, a gente tratar da história do outro, né, da sociedade do outro, né, são questões complexas, muitas vezes sensíveis. Estão explorando as alianças, uma delas é o Brasil. Você tem noção do patamar está essa amizade? Brasil e Coreia, né? A Coreia do Sul. No ano passado foi celebrado 60 anos, inclusive uma data histórica, né? 60 anos, é muito representativo para a Coreia do Sul. E o Brasil é um dos principais parceiros, né? Esse aspecto simbólico vale para a história de qualquer povo. É isso mesmo, Bruno, é isso aí. É importante porque não é a nossa história, sabe? Não é só a gente, eu li um artigo, li um livro, já estou entendendo tudo. Não, é a história do outro, sabe? Envolve sentimento, envolve emoção, é importante mesmo. Relações Brasil-Coreia do Sul. Completamos 60 anos no ano passado. E a Coreia do Sul vê também a sua aliança suas relações com o Brasil também como uma forma do Brasil também apoiar a Coreia do Sul nos seus acordos, na sua relação com o Mercosul, né? Ser uma ponte também. Então, essa parte é também algo que a gente deve acompanhar daqui para frente. No Brasil, em termos culturais, né? Indo para a parte da Hallyu, né? Da onda coreana, é uma febre aqui no Brasil, né? Toda a parte cultural, educacional da Coreia do Sul, né? Vocês já adoram, né?
legal mesmo acompanhar tudo isso. O K-pop aqui, nossa, é uma febre também, né? A questão educacional, as bolsas de estudos, né? Então, é uma relação que tem... É uma sintonia, né? Que já é muito forte, né? E tem tudo para K-pop. Sim. É. A Bia gosta muito, que estuda comigo, que tá, é a Ah, subsecretária. legal, muito bom, gente. E também, quando você veio no ano passado, o setor de pedagogia fez uma pesquisa, né, bem profunda Uhum. com vocês, né, com os professores, os alunos, e foi constatado o interesse de vocês também pelo idioma coreano, É. né? Então, Foi, eu isso até a escrevi gente... meu nome lá, crente que eu me chamava Olha, pra fazer o curso. muito bom. Então, e é isso mesmo, vocês têm que, sabe, se engajar mesmo, aprender o Sim. idioma, buscar as bolsas de estudos, sabe? Tem vários projetos, tem vários programas bem interessantes, seja via embaixada aqui no Brasil, seja diretamente com a universidade, universidades sul-coreanas. Ó, estou aprendendo a língua. Muito bom, Ana, é isso aí. Tem uma escola pública no Rio que está tendo aulas de coreano. Isso mesmo. Eu, inclusive, acho que quem dá aula nessa escola é o Instituto Nanholi, né, que é um curso chancelado pelo consulado aqui no Rio. Marcelo poderia comentar a questão da educação nas duas Coreias. Bom, a Coreia do Sul, a dona Lee, é isso mesmo, a Gabi. Dona Lee, gente, é um amor. Do Instituto Nanholi, isso mesmo. Questão educacional, né, das duas Coreias. Da Coreia do Sul, essa educação é uma das principais do mundo, né, a valorização da educação, né, a educação para a Coreia do Sul é um dos principais pilares. Só para eu saber, Pedro, a gente tem quanto tempo? Só para do nada não cortar. 7 minutos. Tá. A Coreia do Sul tem toda essa importância, né, que se dá à educação coreana, aos professores, à valorização. Isso é muito importante, algo Uhum. que deveríamos ter aqui no Brasil também. Com Temos muitas certeza. lições para aprender com a Coreia do Sul, né? Inclusive que houvesse mais cooperação, intercâmbio nessa área entre o Brasil. Acho que é um dos pontos importantes das relações entre Brasil e Coreia do Sul para desenvolver mais. Já tem, mas desenvolver mais, cada vez mais, para a gente aprender. Com relação à Coreia do Norte, a educação é muito... E assim, tratar... A live hoje é sobre, né, com foco Coreia do Sul. Para a gente tratar de Coreia do Norte ou Sim. relações intercoreanas, também é muito denso. Né? Não dá para a gente tratar em uma hora. Mas é um assunto bastante interessante também, importante. Quem sabe numa próxima. Pois é, tá vendo? Já fica aí a dica. Mas no ano passado, inclusive, sim, é isso mesmo, Bruno. E assim, a gente tem muitos professores brasileiros que dão aula, né, que trabalham em universidades sul-coreanas, que às vezes até alguns alunos brasileiros que vão para a Coreia do Sul e ficam lá e não querem mais voltar. Sim, próxima live. Vamos marcar com calma. Isso. De ambos, Cauê. Sim, de ambos. O Cauê também é de Friburgo, né? Aí do Sim, Cefet. estuda no terceiro ano.
Legal. E essa área de vocês aí do Cefet é muito interessante, porque vocês tratam justamente, né? Vocês estudam, são de áreas específicas de tecnologia, né? Então, acho que assim, vocês quiserem estudar na Coreia do Sul, acho que tem tudo a ver. Ex-alunos do Yukio, inclusive. É, sim, é o Cauê, sim. Aí, como faz para participar da Asia Colors? Da EJA, a gente acabou adiando as atividades desse ano para o ano que vem, né? Eram atividades presenciais, então a gente vai ter no ano que vem. A gente iniciou um projeto de iniciação científica com o Estácio de Sá, com os alunos de Relações Internacionais. São alunos super engajados, assim. A gente trata de diversos assuntos sobre a Ásia e é muito, sabe, motivador ver como os alunos, sabe, o brilho nos olhos, a vontade mesmo de pesquisar, isso é muito legal. Então, a gente tem esse projeto, né? E eu depois vou colocar, né? Sigam a página lá da Asia Colors no Instagram, Uhum. @AsiaColorsBR, e para, né, a gente colocar as próximas atividades que a gente fizer. A Sara faz parte da Asia Colors? A Sara faz parte A Sara atuou na Mostra Ásia, Uhum. no de tecnologia também. Ela é aluna de Relações Internacionais da Estácio Aui, que colocou aí, JCOVBR. E ela faz parte desse projeto de iniciação científica e o trabalho dela, da Sâmia e da Larissa, que acho que também estava aí, eu cheguei a ver um comentário. Uhum. Elas três tratam sobre a atuação da Coreia do Sul, né, em meio à utilização da inteligência artificial, né, os chatbots também, no uso pela Coreia do Sul no combate à Covid. Então é bem interessante. Pô, que máximo. Muito bom. É isso aí, Gabi, vai ser um prazer. A Gabi, ela atuou com a gente na Mostra Coreana. Fizemos em 2018, que a gente tratou sobre paz coreana. Então, a Gabi, ela foi pesquisadora, tratou sobre a Guerra da Coreia, então fez toda a parte de pesquisa, foi excelente. Assim, pessoal excelente, engajado, assim, motivado, sabe? Brilho nos olhos, e a gente não quer saber se é não como resposta, a gente Sim. vai até ter um sim. É bem legal. É isso. Então, já está acabando, né? 1 minuto e meio e restante. Adorei, tá bom? Fazer uma live. Primeira vez que eu faço uma live. Ó, Marcele, muito obrigado, muito mesmo. Foi incrível a gente aprender mais sobre a história da Coreia do Sul, mas também aprendemos um pouco, né, sobre a Coreia do Norte, sobre essa península coreana, que infelizmente a gente tem muito pouco contato, né, na escola. E é isso, foi muito bom. Aí, o Eu que Kio já tá agradeço. botando, próxima live. Eu que agradeço, Pedro. Principalmente, sabe, todo o carinho de vocês, o interesse de vocês pela Coreia do Sul. A gente ficou muito feliz, sabe? É muito importante isso. Deixem a live salva. Tá bom. E agradeço a vocês, Pedro, ao Modec, aos coordenadores pedagógicos, por todo o empenho, dedicação, trabalho de vocês. Ao pessoal, todos vocês que estão aqui com a gente acompanhando, fazendo as perguntas. Espero que eu tenha respondido tudo. Se não, podem me procurar lá no Instagram, @amarceletorres. Procurem lá, me façam perguntas, que vai ser um prazer. Eu que agradeço, Cauê. Então agora eu vou ter que encerrar, senão vai fechar aqui, tá? Uhum. Então, gente, muito obrigado, Marcele. Muito obrigado a todos os professores, todo mundo que está participando. Sim. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.